assim como a Itália, demorou bastante tempo para se tornar a nação, né? Uma nação, um povo que se entende como uma coisa só, no caso, a nação alemã, né? A Itália foi a mesma coisa. Por isso que nós estudamos que a unificação tanto da Itália quanto da Alemanha foi tardia. Como essa unificação? Unificar os povos que estavam ali, que se entendiam e que se enxergavam como iguais. Então foi tardio o processo de unificação, tanto da Itália quanto da Alemanha. Da mesma forma que a Alemanha teve o seu processo de unificação bem demorado, quando ela se vê como uma nação, né, ela está participando do que nós chamamos do mundo, né, do contexto, cenário do mundo europeu, porque está na Europa. E aí, quando a gente olha lá atrás, nosso quadro sobre o nazismo, nós já vimos o fascismo, vamos ver o nazismo agora. O que estava acontecendo na Alemanha nesse final aqui de 1918? Nós temos ali, ó, Tratado de Versalhes. Foca nesse tratado, porque o Tratado de Versalhes, ele vai colocar uma série de condições e imposições em cima da Alemanha, e a Alemanha não vai engolir isso. A Alemanha vai falar, peraí, a gente até assina, tanto é que o primeiro-ministro alemão, ele não foi assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado foi assinado por alguns políticos alemães daquele período. Vou colocar um nomezinho para vocês. E porque o primeiro-ministro se recusou, porque ele achou absurdo a culpa que a Alemanha levou por conta da Primeira Guerra. De certa forma, se nós formos olhar com um olhar mais crítico, a Alemanha não guerreou sozinha, né? Ela teve ali a sua participação, ela fez coisas que realmente na Primeira Guerra, assim como outros países fizeram, tão pior quanto ela, mas por que ela foi culpada? Né? Essa foi a grande questão. Os alemães saem da Primeira Guerra se sentindo miseráveis e derrotados, não por terem perdido a guerra, mas por terem atribuído a eles a culpa da Primeira Guerra. E isso vai fomentar na nação alemã, não no povo, porque o povo estava querendo que a guerra acabasse, que todos voltassem a viver em paz. Isso vai fomentar na mente das lideranças, fomentar, vai ficar ali borbulhando na mente das futuras lideranças, né, da Alemanha, que a Alemanha tem que se vingar e a Alemanha tem que sair por cima caso houvesse uma próxima guerra. Olha a ideia dos caras, já pensando numa segunda guerra. Por isso que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra, ela deve ser estudada como um fato histórico só. Futuramente isso vai estar nos livros didáticos, creio eu, porque tem só o período entre guerras ali, onde cada nação está ali se preparando para a segunda. Então, o mundo não ficou tão em paz assim com o fim da Primeira Guerra. Agora nós vamos ver as questões políticas, o que estava rolando no final da Primeira Guerra lá na Alemanha e como que surgiu o nazismo. Bora comigo pro 4. Vamos lá. Antecedentes da Segunda Guerra Mundial, para a gente entender o nazismo. Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes dizia? Vamos dar uma olhada na Alemanha? Como? A Alemanha agora vai ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França. Lembra da corrida imperialista? A Alemanha tinha abocanhado a Alsácia-Lorena e agora a Alsácia-Lorena é devolvida para os franceses. Por quê? Porque a Alemanha tinha sido culpada pelo fim da Primeira Guerra. Uma outra curiosidade muito importante. Vamos colocar os alemães pagando uma indenização de milhões aí para as nações que foram vitoriosas? Vamos, né? Eles têm que pagar, afinal de contas, a culpa foi deles da guerra, né? Entre outros acontecimentos
derrotada. Então, o Tratado de Versalhes, ele vem ali entre 1918, final da Primeira Guerra, 1919, para mostrar que vamos culpar alguém. Quem? A Alemanha. Diante de tantas humilhações que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes, isso aqui, vinculado, ligadinho à República de Weimar, lá mesmo nome alemão, não sei pronunciar, a gente aprende, né? Que vai de 1918 a 1933, olha quanto tempo que essa república ficou aí, ó, na Alemanha, né? Nós vamos ter uma crise econômica. Peraí, professora, vai de 1918 a 1933, do final da Primeira Guerra até alguns anos antes da Segunda. Então, a economia da Alemanha estava quebrada, com tudo que ela teve que pagar no Tratado de Versalhes. Devolver no Tratado de Versalhes, ela ficou mais quebrada ainda. E isso é importante vocês terem em mente, que vai fomentar o desejo de um revanchismo, de uma vingança, de sair por cima, né? E nós vamos ter, em 1919, a criação do Partido Nazista. Olha lá, volta o vídeo, a videoaula, para vocês verem em que ano que foi criado o fascismo, o Partido Fascista. E agora compara com o ano que foi criado o Partido Nazista. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do sentimento da Itália, do sentimento da Alemanha? Né? E aí nós vamos ter aqui, vamos lá, antecedentes da Segunda Guerra Mundial, para a gente entender o nazismo. Tratado de Versalhes. O que o Tratado de Versalhes dizia? Vamos dar uma olhada na Alemanha? Como? A Alemanha agora vai ter que devolver a Alsácia-Lorena para a França. Lembra da corrida imperialista? A Alemanha tinha abocanhado a Alsácia-Lorena. E agora a Alsácia-Lorena é devolvida para os franceses. Por quê? Porque a Alemanha tinha sido culpada pelo fim da Primeira Guerra. Vamos colocar os alemães pagando uma indenização de milhões aí para as nações que foram vitoriosas? Vamos, né? Eles têm que pagar, afinal de contas, a culpa foi deles da guerra, né? Entre outros acontecimentos em que a Alemanha saiu muito humilhada, muito derrotada. Então, o Tratado de Versalhes, ele vem ali entre 1918, final da Primeira Guerra, a 1919, para mostrar que vamos culpar alguém. Quem? A Alemanha. Diante de tantas humilhações que a Alemanha sofreu no Tratado de Versalhes, isso aqui, vinculado, ligadinho à República de Weimar, quanto tempo que essa república ficou aí, ó, na Alemanha, né? Nós vamos ter uma crise econômica. Peraí, professora, vai de 1918 a 1933, do final da Primeira Guerra até alguns anos antes da Segunda. Então, a economia da Alemanha estava quebrada, com tudo que ela teve que pagar no Tratado de Versalhes. Devolver no Tratado de Versalhes, ela ficou mais quebrada ainda. E isso é importante vocês terem em mente, que vai fomentar o desejo de um revanchismo, de uma vingança, de sair por cima, né? E nós vamos ter, em 1919, a criação do Partido Nazista. Olha lá, volta o vídeo, a videoaula, para vocês verem em que ano que foi criado o fascismo, o Partido Fascista. E agora compara com o ano que foi criado o Partido Nazista. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio do sentimento da Itália, do sentimento da Alemanha? Né? E aí nós vamos ter aqui os camisas pardas, tá?
Agora nós temos na Alemanha as camisas pardas, da perspectiva, né, da formação do Partido Nazista, da criação do Partido Nazista, os camisas pardas. Nós vamos ter a ascensão de um cara chamado Adolf Hitler. O que Adolf Hitler vai dizer? Ele vai começar a crescer, a se estruturar politicamente, ele vai começar a fazer discursos, ele vai falar muito bem para o povo. Só que antes do Partido Nazista ser chamado de nazismo, ele não vai ter esse nome. O Adolf Hitler vai utilizar de um discurso socialista para chamar a atenção do povo. Peraí, mas eu escutei isso aqui para trás com o Mussolini. Exatamente. Os dois, em algum momento da sua trajetória política, perceberam que o discurso do ideal revolucionário, comunista, socialista, atendia o que? As necessidades do povo, porque o povo estava massacrado, passando fome. E aí, na Alemanha, para vocês terem uma ideia, para comprar pão, eles tinham que levar tipo um carrinho com moedas, com muito dinheiro, para comprar um mísero pão. Essa era a realidade da Alemanha pós-Primeira Guerra. Aí surge um cara que vai falar aqui, ó, não, nós podemos e devemos continuar a fazer a Alemanha crescer e tal, e nós podemos usar a força do trabalhador. E o nome do meu partido vai ser Nacional Socialista. Partido Nacional Socialista. Olha o nome do partido do Hitler, no comecinho. E aí ele começa a espalhar as ideias do socialismo para aquele povo que já não estava mais aguentando guerra, confusões internas, guerras exteriores, né, massacres e mais massacres, fome, miséria e uma Alemanha, uma Europa toda destruída, devastada. E aí surge esse cara que começa a falar que vai tirar a Alemanha no fundo do buraco. E tira. Pior que ele tira, entendeu? Ou melhor, né? Graças a Deus que tirou. Pelo menos alguma coisa serviu na história da Alemanha. Só que em contrapartida, nós vamos ter o Putsch de Munique. Os camisas pardas nada mais eram do que uma galera que vai apoiar o Hitler, tá? Vai dar apoio pro Hitler. Lembrando que nós temos a burguesia apoiando, a elite ali, a galera do din-din, apoiando o Hitler, e os camisas pardas que vão para as ruas dizer, não, queremos Adolfão, no poder. E aí nós temos ali um apoio simultâneo de povo, a grande massa, e elite, a galera da grana. E aí, o cara chega ou não chega no poder? Vamos ver ali, ele está crescendo, ele está conseguindo ganhar estabilidade, ele está virando o Führer, até que ele vai se virar o Führer, né? Não sei se é assim que pronuncia. Aí eu pagando mico na internet, socialmente, politicamente, né? Em especial, ele já começou a agregar ali a elite ao seu favor, os camisas pardas vão começar também a apoiá-lo, ou seja, ele tem um discurso e uma oratória, como eu já disse, oratória é aquela pessoa que fala super bem, público, né? Que é um orador nato, que consegue comunicar tanto a pessoas simples quanto a pessoas mais cultas possíveis. Então ele consegue, né, através também da juventude alemã, agregar essas pessoas a seu favor. E aí, quando ele está no auge, quando ele chega até o Putsch de Munique, o que foi isso, Putsch de Munique? Ele vai tentar dar um golpe de Estado na Alemanha, isso mesmo, se tornar o único chefe de Estado da Alemanha. Opa, golpe de Estado, se sou familiar para você? Aqui no Brasil nós tivemos isso em 1937, com Getúlio Vargas. Observe que nós estamos aqui ainda nos moldes de entre 1919 e 1929. São 10 anos ainda em processo histórico, se consolidando como um líder totalitário, assim como estava ocorrendo na Itália com o fascismo, vai ocorrer na Alemanha com o nazismo. Só que o partido nazista, ele começa aí com o ideal do
nacional-socialista. Então a gente não pode esquecer jamais que o discurso tanto de Hitler quanto de Mussolini é para o povo, é para dar uma maciada no ego da galera que pertencia às massas, ao povão. Agora, quem ele queria agradar? De fato, a ele próprio. Ele queria ser o líder supremo na Alemanha, como de fato ele vai conseguir. E aí no Putsch de Munique, Hitler é preso. E aí ele passa um tempo na prisão, e o tempo que ele passa na prisão, ele começa a elaborar, escrever um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, entendeu? E nesse livro chamado Minha Luta, Mein Kampf, como, né, não sei se está assim pronunciando o alemão, ele vai colocar propostas antissemitismo ou antissemita e vai tratar da questão do espaço vital. O que viria a ser espaço vital? Vamos lá. Lembra que no final da Primeira Guerra, a Alemanha perdeu, teve que devolver vários territórios, em especial a Alsácia-Lorena, para a França? O que eles vão fazer? Eles vão começar a colocar o exército alemão para ir conquistando, avançando. Aí o Hitler vai abocanhar um pedacinho aqui, abocanhar um pedacinho ali, abocanhar outro pedacinho aqui. E aí vocês vão ver como que o Hitler tornou a Alemanha um império nazista, sim, porque a Alemanha tomou conta praticamente da Europa toda. Só que em contrapartida, que uma das coisas que vai colaborar para que o Hitler chegue ao poder é a crise econômica de 1929. Lembra? Crise de 29 vai ajudar o fascismo a crescer. Crise de 29 vai ajudar o nazismo a crescer. E aí o partido nazista vai deixar de ser nacional-socialista e vai ter um nome, Partido Nazista Alemão, né? E aí nós vamos ter a ascensão é subir, é crescer, é se tornar grande, poderoso, do partido nazista. Mais informações nesse quadro aqui. Fica atento, anotem, porque isso é questão de vestibular, de prova na escola, de teste e questão para a vida. Conhecimento nunca é demais. Bora comigo? Antes eu queria fazer uma observação sobre o antissemitismo, ou ser antissemita, né? Dentro ali do contexto, da visão do Hitler, né? Vamos lá. Quando Adolf Hitler fica preso, ele escreve lá Mein Kampf, Minha Luta, né? Ele começa já a elaborar os moldes do que seria, do que viria a ser o modelo do partido nazista alemão, tá? Né? Só que o antissemitismo é uma visão de Adolf Hitler. Ele via os judeus da seguinte forma: quando a Europa, principalmente a Alemanha, sai da Primeira Guerra derrotada, os judeus, eles eram banqueiros, tinham uma situação muito boa, né, burguesa, muito, por isso que eles eram chamados de pertenciam à burguesia. Eles eram pessoas que eram afortunadas. E como eles emprestavam a juros, né, como um bom banqueiro,
ele cobrava, era emprestado, cobrava esses juros. Tem um filme muito interessante sobre a Idade Média, né, que mostra como que o judeu era visto na sociedade europeia, como que ele sempre foi meio que colocado de lado, mas era uma parte da população que tinha dinheiro. E aí os judeus emprestam dinheiro para o povo a juros e o povo não consegue pagar esses juros, eles vão lá cobrar os juros. E segundo a visão de uma filósofa, ela escreve um livro sobre totalitarismo. Vou colocar o nome da filósofa aqui embaixo para vocês. Falar sobre a visão de Adolf Hitler dentro dessa visão totalitarista dele, né, de líder autoritário, de regime totalitário. E ao mesmo tempo ela vai mostrar como que Adolf Hitler viu os judeus e tomou raiva dos judeus e quis culpar os judeus quis culpar os judeus pela quebra financeira da Alemanha. A culpa não foi dos judeus, a culpa foi de uma situação de pós-guerra. A situação não estava fácil e aí os judeus acabaram meio que levando a culpa. Essa filósofa aí que escreveu esse livro, que mostrou, estudou aí várias biografias de Hitler, como Hitler se comportou durante o período em que ele foi, né, um ditador, ela vai ver essa questão do antissemitismo e é algo muito forte, né? Nós vamos ter a xenofobia também, vai aparecer para vocês esse termo constantemente durante o Holocausto. O que é ser xenofóbico? Vou explicar mais para frente. Em 1932, Hitler vai se tornar chanceler. Mas como que ele se torna chanceler? Vamos lá. Ficou preso, escreveu o livro Minha Luta, já estava ali com as ideias do partido nazista na sua cabeça, como perseguir os judeus, culpava os judeus por ter quebrado a Alemanha, né? Vai ter a questão do espaço vital, que ele vai ter a seguinte ideia do Hitler: tudo que é território que já pertenceu à Alemanha, eu vou pegar de volta, porque a crise de 29 vai gerar uma crise econômica muito grande na Europa inteira, no mundo inteiro. Afetou o Brasil, que não usa café e tal, afetou até a gente aqui. Mas na Europa a coisa vai ficar tão mais pesada, porque o povo lá estava tentando se recuperar da Primeira Guerra nesses anos que já estão passando, de 18 em diante, né? Vejamos que estamos em 1932. Um pouco antes de 32, essa questão do espaço vital, Hitler vai falar o seguinte: tudo o que já pertenceu à Alemanha, tudo quanto é território que já foi da Alemanha, eu vou invadir com o meu exército e vou tomar de volta. É óbvio que ele vai ter apoio da burguesia para isso. Aí em 1932, ele já solto lá da sua prisão, né, ele vai se tornar chanceler. Aí nós vamos ter o que nós chamamos de Reich. O que vai ser o Reich, o primeiro Reich, não sei, né, como é que se pronuncia Reich, o alemão é muito difícil. Ele, juntamente de alguns grupos ali que o apoiavam, que tinham ideais do nazismo, vão queimar o parlamento, botar fogo mesmo no parlamento, e vão culpar os comunistas. E aí, culpando os comunistas, lembra que eu falei que uma das características dos regimes totalitários é o anticomunismo, ser contra o comunismo? Mesmo que ele falasse para o povo que o comunismo era uma coisa legal, ele vai queimar o parlamento. Queimando o parlamento, ele bota a culpa nos comunistas. Botando a culpa nos comunistas, ele se torna o ditador da Alemanha. Adolf Hitler, o grande ditador. Se torna o ditador e agora ninguém tira Adolf Hitler do poder, porque agora nós vamos ver na continuação dessa aula o que vai acontecer com a Alemanha daqui para frente até a Segunda Guerra estourar e Adolf Hitler se tornar o líder mais odiado da história. Então, acompanhe as aulas, não deixe de assistir, porque a Segunda Guerra está prestes a estourar. Bora para o quadro comigo? Tem mais coisa nesse quadro para a gente poder ver.